Olá, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e falar da palavra de Deus. Aqui quem vos fala nesse canal é o teu amigo, irmão Leandro. Nosso canal é a respeito da palavra. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você que vai assistir esse vídeo pela primeira vez, eu te peço, é muito importante, meu irmão e minha irmã, que você se inscreva no meu canal para dar crescimento a esse canal. E você que me segue, que me acompanha, eu quero que Deus te abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra com vocês. Eu quero falar hoje sobre Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 diz assim: havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana. Meus irmãos, eu quero falar, nós podemos aqui, nesse texto aqui, falar sobre muitas coisas, porque esse texto é um texto cheio de informações para a nossa vida. Mas eu quero falar com vocês 3 lições que podemos aprender com Cornélio. Irmãos, a primeira lição que nós podemos aprender no capítulo 10 vai falar sobre Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio, ele era um soldado romano, Cornélio, ele era um oficial responsável de comandar uma centúria. O que é uma centúria? Cornélio, ele comandava 100 soldados, estava sobre a sua ordem. Cornélio era um homem respeitado, estava sob a ordem de Roma. E a Bíblia fala que Cornélio, ele morava em uma cidade chamada Cesareia, lá na Palestina, próximo de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, sobre algumas qualidades de Cornélio. A Bíblia fala que ele era temente a Deus. A Bíblia fala que ele era piedoso. Ele era temente a Deus. A Bíblia fala que toda a casa de Cornélio era temente a Deus. Mas eu quero falar a primeira qualidade que nós podemos aprender com Cornélio é: Cornélio jejuava e orava. Irmãos, guarda isso na tua vida. Nós podemos aprender com Cornélio que Cornélio, ele era piedoso, ele era temente a Deus. Cornélio, ele orava. Irmão, quando nós oramos, quando você ora, Deus, ele não se esquece da tua oração. Oração é intimidade com Deus. Quando você ora, você está tendo intimidade com Deus. Você está tendo comunhão com Deus. Cornélio, ele tinha esse costume. Ele estava 4 dias em oração, 4 dias de jejum, orando a Deus. E tu pode ver na história que quando ele estava orando, a Bíblia fala, meus irmãos, que ele teve uma visão. Porque Cornélio, ele era gentil. E os gentios, eles eram considerados para os judeus um povo estrangeiro. Um judeu não podia entrar na casa de um gentil. E a Bíblia fala que Deus deu uma visão para Cornélio. E Deus também deu um arrebatamento de sentido para Pedro. O que é um arrebatamento de sentido? A Bíblia fala que Cornélio, 3 horas da tarde, a hora nona, Cornélio estava orando. E Cornélio teve uma visão. Ele viu um anjo. O anjo veio até ele, falando para Cornélio, O anjo falando que Deus ele ouviu a oração de Cornélio. Aquele anjo veio anunciando para Cornélio, que Deus ouviu orações, Deus ouviu as esmolas de Cornélio. Então Deus estava respondendo o que Cornélio estava fazendo. E a Bíblia fala, meus amados irmãos, que aquele anjo falou para Cornélio buscar Pedro. Pedro estava em Jope. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. Pedro, meio-dia, a hora sexta, Pedro estava no propósito de oração. E de repente Pedro teve um arrebatamento de sentido. O que é um arrebatamento de sentido, pregador? Um arrebatamento de sentido, meus irmãos. A alma dele, Deus transportou a alma dele.
ele teve aquela visão, né? A visão ali que Pedro teve é porque os judeus consideravam os gentios como um estrangeiro. Os judeus consideravam os gentios, né, um povo que não tinha salvação. E aquela visão que Pedro teve dos animais, que Deus falou, mata esses animais e come, e ele falando que não ia comer porque ele nunca colocou coisa imunda na tua boca, era Deus quebrando o protocolo. Deus também queria salvar os gentios. Não era só os judeus que tinham direito à salvação. Deus, naquela visão que Deus estava dando para Pedro, Deus estava mostrando para Pedro que os gentios também tinham direito à salvação. E Pedro não podia entrar na casa de um gentio porque ele era judeu, mas Deus quebrou na visão. E a Bíblia fala que a primeira coisa que nós podemos aprender com Cornélio é que Cornélio jejuava, Cornélio, né, orava. A segunda coisa que nós podemos aprender com Cornélio é que Cornélio estava pronto para ouvir a Deus. A Bíblia fala que quando o anjo falou para Cornélio enviar homens até Jope para buscar Pedro, a Bíblia fala que Cornélio estava pronto para ouvir a palavra de Deus. Cornélio estava pronto para ouvir. Cornélio reuniu teus amigos. Cornélio reuniu a tua família, mandou buscar Pedro. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, porque pensando que Pedro era um anjo, né? E Pedro falou, Cornélio, levanta, eu sou servo igual você, você tem que adorar a Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que a segunda coisa que nós podemos aprender com Cornélio é que Cornélio estava pronto para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que Pedro, ele começou a pregar, e ele pregava que os gentios precisavam crer em Jesus para que Jesus viesse perdoar os pecados dele. Pedro começou a pregar, né, contando as experiências que Pedro tinha com Jesus, né? E Pedro começou a pregar ali na casa de Cornélio. E de repente ali todos que estavam na casa de Cornélio ouviram a palavra de Deus. Olha a importância, meus irmãos, quando nós damos atenção para a palavra de Deus. Cornélio estava pronto. A segunda coisa que nós podemos aprender com Cornélio é que Cornélio estava pronto para ouvir a palavra de Deus. Você sempre tem que estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus com entendimento, irmão, nós só vamos crescer espiritualmente é quando nós ouvimos a palavra de Deus, é quando nós entendemos a palavra de Deus, é quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida. Cornélio ouviu a palavra de Deus. E a terceira coisa que nós podemos aprender com Cornélio, que a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Cornélio, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, né? A Bíblia fala, meus irmãos, que a família de Cornélio recebeu a palavra de Deus e o Espírito Santo desceu ali, né? O Espírito Santo desceu ali na casa de Cornélio e a Bíblia fala que Cornélio, a família de Cornélio recebeu o dom de Deus. Cornélio recebeu os dons de Deus. A Bíblia fala que até em línguas estranhas, né? Aquele povo que estava ali, o povo gentil que ouviu a palavra, falaram em línguas estranhas, meus amados e queridos irmãos. E a Bíblia fala, né, que Cornélio se arrependeu. Cornélio, né, ele aceitou o evangelho, ele aceitou Jesus Cristo, e a Bíblia fala que Cornélio, ele foi batizado por Pedro. A família de Cornélio foi batizado por Pedro. E a Bíblia fala, sabe o que nós podemos aprender aqui? Que Deus, ele não fez acepção. O povo de Deus é um só, meus irmãos. Deus quer salvar todos. Deus não quer só salvar os gentios, não. Deus não quer só salvar os judeus, não. Deus quer salvar todos. O plano de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer só salvar uma pessoa, não. Ei, a salvação chegou na casa de Cornélio. Cornélio ouviu a palavra, e quando nós ouvimos a palavra, irmão, a
a salvação na nossa casa. Quando Zaqueu ouviu a palavra de Deus, Jesus falou: hoje veio a salvação nessa casa. Quando nós damos atenção para a palavra de Deus, a salvação chega na nossa casa. A salvação quer chegar na tua casa. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Chegou a salvação na tua vida, na tua família. Toma posse em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, se inscreva aqui embaixo no nosso canal para dar crescimento no canal. Que Deus abençoe a tua vida. Tome posse dessa palavra.